sejam bem-vindos a mais uma temporada do Aba Ensina. Agora, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, aqui pelo Instagram e também pelo Facebook, vocês vão acompanhar dois professores falando de novos temas a cada semana na grade do curso de formação e especialização em acupuntura da Associação Brasileira de Acupuntura. Para mais informações, inclusive, entre em nosso site no www.abapuntura.com.br e lá terá mais informações de cada uma das nossas várias unidades espalhadas por todo o Brasil. Hoje estamos com o professor Bruno Arengues-Maroc, do Paraná, e o professor Odilon Filgueiras, lá do Ceará. Sejam muito bem-vindos, professor Bruno e professor Odilon. Muito bem, gente. Hoje, então, o tema que nós vamos conversar é fitoterapia e farmacopeia chinesa para cuidados da saúde. Então, durante a nossa live de hoje, podem mandar perguntas aqui para a gente, para que a gente possa fazer ao professor Bruno, ao professor Odilon Filgueiras. Primeira parte desse bate-papo, professor Bruno, professor Odilon, eu queria falar um pouquinho sobre a lenda da fitoterapia, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal a lenda. O Bruno pode começar aí, Bruno, por favor? Pode sim. Beleza. Bom, a fitoterapia e o uso das plantas, né, como recurso terapêutico, elas datam de milhares de anos atrás nas histórias e nos livros chineses. Mas uma história muito comum, né, uma lenda muito comum que se conta e se encontra em alguns livros tradicionais chineses, está ligada ao imperador que foi, a quem foi, né, imbuído a criação da fitoterapia, da agricultura e da dietética, que é o Shenlong, né, o imperador vermelho, também conhecido. Então, resumidamente, diz que eles estavam com uma comitiva viajando ao longo da China, buscando avaliar, né, os vilarejos e como é que estavam, e o cozinheiro começou a preparar um caldeirão de água fervendo para preparar a sopa. Nisso bate um vento, né, e cai algumas folhas dentro desse caldeirão, e essa água muda de cor, e então ele fala o seguinte, ele fala, nada é por acaso, eu vou experimentar essa água, né, que na verdade foi um chá, é como se tivesse sido o primeiro chá da história, e ele se sente com muito mais energia, e a partir de então ele começa a testar várias plantas, né? Então diz que na história da vida do Shenlong, ele se intoxicou mais de 200 vezes, né, experimentando várias plantas, inclusive atribui-se a morte dele a uma intoxicação por um chá, né? E em outros livros que envolvem um pouco mais de histórias místicas, disse que a barriga dele era transparente, então ele consumia um chá e isso se direcionava, né? Isso, eu acho interessante essa parte chinesa, da mitologia chinesa, né? Que a maioria desses grandes imperadores tiveram muito essa questão de algumas lendas explicando isso aí, né? E Shenlong acho que é um clássico para a gente que gosta dessa parte de fitoterapia, dessa parte dietética, né? Então ele era um grande agricultor, né? A parte do arado, da agricultura, o tempo da colheita, o tempo do plantio, né? A questão de armazenamento também atribui-se um pouco a ele. E fala-se que com 5 anos ele já andava, com 7 anos, com alguns dias ele já... Anos não, né? Alguns dias ele já falava. E essa questão da barriga transparente também é clássica isso aí, né? Em vários livros a gente observa isso aí. Então, tudo que ele comia, ingeria, a gente via para onde deslocava energia, né? Então, tal erva direcionava para o pulmão, outro ia para baço. E essa questão da intoxicação, né? A gente sabe que muitas plantas foram catalogadas por ele, né? Aquele clássico de Shenlong fala muito bem sobre isso aí, né? Pelo menos as 365 plantas, algumas menos tóxicas, outras mais tóxicas, e algumas ervas para desintoxicação. Então, quando ele se intoxicava, como você bem citou aí, várias vezes por dia, né? Ao longo da vida dele, mais de 200 vezes, e ele usava essas outras ervas para combater essa desintoxicação, né? Só que teve um dia que ele se intoxicou e não conseguiu voltar. Então, acredita-se que a partida dele foi uma dessas intoxicações. Só fazendo um parênteses, Bruno, aqui no Ceará a gente tem um projeto que partiu do doutor Matos, né? Francisco de Abreu Matos, que é a Farmácia Viva, que começou como um projeto simples, e eu vendo a vida dele, né? Shenlong ele saía pelo meio das matas em busca de ervas para testar, e doutor Abreu Matos também faz isso aqui no Ceará. Saía pelo sertão nordestino, catalogando as ervas, né? Conversando com índios, conversando com as populações mais afastadas, e ele via quais as ervas eram utilizadas por ele
e qual era a utilidade. Trazia tudo para a Universidade Federal do Ceará e aqui testava, né? Fazia os seus testes, as suas análises, e hoje a gente tem uma enciclopédia herbária muito grande aqui dentro do projeto Farmácia Viva, que a finalidade principalmente é levar saúde de qualidade para a população a um baixo custo, né? A um custo baixíssimo. E tem oficinas, né? Divulga isso dentro das comunidades, onde dentro das comunidades se faz uma horta, né? Então a população tem acesso a essa horta. E o interessante é que as plantas são cedidas pelo UFC com a etnobotânica. A classificação botânica das plantas é garantida pelo UFC. Então não é aquela que nasceu no quintal, não, isso aqui é um boldo, isso aqui é uma malva. Não, ele tem essa preocupação com a qualidade das ervas. Era só esse parênteses que eu queria fazer. E semana retrasada teve o dia da erva medicinal, né, que é o dia de nascimento de professor Abreu Matos, tá bom? Era só um parênteses que eu queria colocar aqui. Muito bem, professor Bruno, professor Odilon, obrigado por essa introdução do tema que nós vamos falar hoje. E, pessoal, nós estamos aqui pelo Facebook. Eu vou dizer, a gente vai sair e voltar e retomar, que nós acabamos de receber que o Instagram teve um pequeno problema, então a gente vai fechar e reiniciar aqui com vocês aqui no Facebook, ok? Então, até daqui a pouquinho a gente já retoma abrindo novamente a live para que o pessoal do Instagram também possa acompanhar. Até já, então, a gente já chega daqui a pouquinho. Deu algum erro do Instagram. Então eu estava tentando acessar aqui, não estava aparecendo realmente. Então, aí por isso que eu esperei você terminar, porque como nós estávamos pelo Facebook, para não cortar no Facebook do nada, né, que ficaria pior. Então, eles estão... o Facebook negou por algum motivo, a gente fez o teste, tá tudo ok, estranho. Mas vamos lá. Só mais um pouquinho, a gente já retoma aí. É muita gente acessando, às vezes dá esses pepinos aí. Não diminui mais as lives que eu estava fazendo por conta disso. Estava todo tempo travando bastante. Deixa eu ligar. E Bruno, já tinha ouvido falar, Bruno? Do quê? Farmácia Viva? Já, acho que você comentou comigo no congresso. É um projeto bem legal. Mas está pelo Brasil todo, né? Tem uma aluna nossa aqui fazendo um projeto, acho que o mestrado dela. Ela quer estudar nas conversões energéticas das plantas catalogadas, planta brasileira e chinesa, se a parte bioquímica dela é igual. Eu derrubei o Facebook. Ela vai fazer um estudo nesse sentido. Eu estava ajudando ela a escolher algumas ervas e tal. Se precisar da ajuda daqui do Ceará, é só falar, viu? Boa, beleza. Ela já selecionou, ela vai fazer o estudo daquela fórmula Lianhua, né? Que ficou muito famosa, né? Então tá difícil encontrar algumas substituições brasileiras, né? Mas ela quer estudar se existe uma similaridade bioquímica além de energética. Deu certo agora ou não? Analisando por cima, né, a maioria da relação energética tem muito a ver com... se assemelha bastante à bioquímica, né? O princípio ativo da planta com porque ela parte da manifestação física, né? Textura, se ela é mais aérea, se ela é uma raiz, e aí isso vai se representar também na bioquímica, né? Mas é um bom trabalho, viu? Tá, porque vai entrar do nada assim? Tá, então me dá um ok, pode ser por telefone aqui, eu vou ficar com vocês no telefone, enquanto eles estão... Eu estou até reabrindo o Facebook aqui. Oi? Então, ok, que eu... Aí eu vou, quando você falar ok, eu solto no Facebook. E o Ricardo? Oi, Bruno, pode falar. Acho que agora apareceu. A Nayara falou que apareceu lá, iniciou um vídeo. Sim, nós estamos ao vivo já, então? Sim. Estamos ao vivo.
Olá, agora sim, pessoal, aqui no Instagram. Nós estamos aguardando aí a instabilidade do Instagram retomar as atividades. E sim, agora acho que sim, estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Deixa eu conferir se estamos todos ok. Ah, sim, estamos aqui online, já aqui, todo mundo já. E é isso aí, gente. Nós estamos hoje iniciando a terceira live da ABA. O ABA Ensina de hoje está com mais 2 professores para ensinar mais um tema, para a gente bater um papo de mais um tema super importante que está na grade aqui da ABA, não é? Dos cursos de acupuntura em que a ABA ensina há mais de 62 anos. Então, hoje com a gente, para bater um papo sobre fitoterapia e farmacopeia chinesa para cuidados da saúde, estou com os professores Bruno Arinmaroc, lá do Paraná. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Bacana, bacana. E também estou com o professor Odilon Filgueiras, lá do Ceará, lá de Fortaleza também. Odilon, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Bruno, pela parceria. Obrigado, Aba. E vamos fazer uma noite de muito conhecimento. Pessoal, hoje a gente vai falar bastante, e você que eventualmente quiser iniciar esse curso com a gente, a partir da segunda quinzena de agosto, a ABA em todo o Brasil está retomando as suas atividades com cursos novos, e se inscreva, entra no nosso site, busque a coordenadora da região, e vamos participar com a gente e ouvir um pouco hoje sobre a fitoterapia. Eu vou começar com o professor Bruno. Professor Bruno, lendas da fitoterapia. O que você poderia passar para a gente um pouquinho sobre as lendas? Então, quando a gente pega toda a história chinesa, né, as lendas fazem parte de muitos dos conhecimentos que a gente tem até hoje e as referências de como cada tipo de tratamento surgiu. Então, na fitoterapia não é diferente. A fitoterapia ou o uso das plantas, né, dos fármacos chineses, porque a gente tem que lembrar que na medicina tradicional chinesa não é só planta que se usa, né? A gente usa os 3 reinos, animal, vegetal e mineral, para o tratamento. Essa é a tradição chinesa. Atribui-se ao Shenlong, que foi o imperador vermelho, o imperador antes do imperador amarelo, né? Muitas pessoas que estudam acupuntura ouviram falar no imperador amarelo, que foi o Huangti. Antes dele, quem governou foi o Shenlong, e a ele se atribui o início da agricultura, do cultivo controlado de plantas e do uso medicinal. E esse uso medicinal começa com uma lenda que diz que eles estavam numa comitiva viajando pela China e o imperador sempre levava várias pessoas para cada um cuidar de uma parte. E o cozinheiro estava fervendo uma água num caldeirão para preparar o jantar. De repente bate com vento e cai folhas, que no caso dizem que era uma árvore, um pessegueiro. Quando essas folhas caem na árvore, na água fervendo, ela muda de cor. E aí o Shenlong fala assim, eu gostaria de tomar essa água, né? Nada acontece por acaso. Quando ele toma, então, essa água com as plantas, que na verdade era o primeiro chá, né, da história, então, segundo a lenda, ele se sente com muito mais energia. E aí ele, a partir dessa história, ele passa a experimentar várias plantas ao longo de toda a vida. Então, na história da vida dele, conta-se na literatura que ele se intoxicou mais de 200 vezes, e até a última vez que ele se intoxicou e não conseguiu reverter, né, atribui-se a morte dele a uma intoxicação por planta. E outra característica muito interessante que tem em vários livros, falam que a barriga dele era transparente. Então, quando ele consumia um alimento ou uma planta, era possível ver para onde o qi se direcionava, para qual órgão. Então, essas duas lendas, né, essas duas histórias que são relacionadas ao Imperador Vermelho e Shenlong, são muito importantes para quem gosta do tema de fitoterapia. Né, Odilon? Isso, e complementando, né, que você falou que ele veio antes do Imperador Amarelo, e existe uma guerra entre eles, né, da dinastia, né, e o Imperador Amarelo sai vencedor desse processo, só que Shenlong não era muito de guerra, né, mas depois eles fazem uma amizade e eles passam a muitos momentos juntos, né, descobrindo mais ervas, descobrindo mais sobre a medicina chinesa, né, então ele ajudou bastante também nesse desenvolvimento, né, e essa mitologia chinesa... No próprio livro do Imperador Amarelo, ele fala que deve-se combater as doenças pelo uso de agulhas externas e uso interno de ervas, né? Isso, né? E que se deve muito a Shenlong, né? Que alguns trazem como Imperador Vermelho, já vi alguns livros de Imperador Verde relacionado à questão da agricultura, né? Então, alguns artefatos da agricultura, de arado, essas coisas, foi na dinastia dele, foi desenvolvido por ele, né? A questão da época de plantar, a época de colher, isso também foi bem desenvolvido. E essa parte de mitologia chinesa é muito encantadora, né? A maioria desses imperadores são relacionados
a essa mitologia. Ninguém sabe realmente se teve a presença física aqui ou apenas espiritual, né? E relacionado a Xenon, né, nos primeiros dias de vida, né, com poucos dias ele já começa a andar, já começa a falar, então ele vem com conhecimento muito grande, né, ao longo da vida dele, e essa barriga cristalina é fantástico, né? Então tudo que ele comia, tudo que ele ingeria, via para onde direcionava essa energia, né? E a partir disso ia sendo catalogado, né? Erva tal atua em órgão tal, né? Erva tal vai estimular, vai inibir, vai aquecer. Então isso ajudou bastante no desenvolvimento do livro dele, né? No Gancal dele, para a farmacoterapia chinesa, né? A gente fala em fitoterapia, mas como você falou bem, não é fitoterapia, não é só a planta medicinal, né? É animal, é fungo, é mineral, então é algo bem rico. A gente sabe que dentro da legislação brasileira não se permite o uso de animal, né? Apenas fitoterápico e fungo macroscópico. E só um parênteses, fazendo um pouco sobre essa mitologia, comparando a Xenon, aqui no Ceará, a gente tem uma figura emblemática, essa realmente viveu, foi meu professor na Universidade Federal do Ceará, né? Que é o Francisco de Abreu Matos. Desenvolveu aqui um projeto lindo, um projeto fantástico, a Farmácia Viva, né? Esse projeto Farmácia Viva desenvolve nas comunidades mais carentes o uso racional da planta medicinal, né? O uso correto da planta medicinal, com a catalogação dessas plantas, com a distribuição de plantas reconhecidamente. O interessante é que aqui tem um banco genômico de cada planta catalogada por ele. Então, são feitos clones dessas plantas, feitas as mudas a partir da planta matriz criada por Francisco de Abreu Matos. E, assim, o interessante é que, como o Xenon saía no meio das matas aí, em busca das ervas, o Abreu Matos também aqui no Ceará, né, Piauí, Maranhão, Amazonas, acho que até Rio Grande do Sul ele chegou também, trazendo essa cultura principalmente indígena, né, as ervas indígenas que eram utilizadas e via para que se tinha ação. Então, aqui ele trouxe tudo para a Universidade Federal, aqui ele fez análise bioquímica, viu qual era o princípio ativo e validou muitas dessas plantas. Então, muitas plantas que eram de origem popular, indicação popular, e ele validou isso aí. Não, essa planta realmente serve para isso. O bolo vai realmente servir para o fígado, porque tem o flavonoide que vai atuar na liberação das enzimas. Então, ele fez esse processo, né? Então, muitos professores ainda continuam esse processo, né? Existe uma parceria com o governo federal, com o governo estadual, de vários estados do Brasil, divulgando isso aí, né? Então, o que é que eu quero deixar de mensagem? Que a gente olhe melhor para as ervas medicinais, né? A maioria dos medicamentos, eu como farmacêutico posso falar sobre isso, que a maioria dos medicamentos que a gente tem no balcão da farmácia foram extraídos a partir de plantas, né? Teve a sua matriz inicialmente com plantas. Então, vamos valorizar mais as plantas, vamos conhecer as plantas. Não apenas aquela de boca a boca, mas vamos aprofundar, vamos melhorar esse conhecimento, beleza? Falei demais, né? Mas vamos lá, Ricardo. Nada, isso bacana. Gente, olha, já estou recebendo aqui o oi para o professor Bruno, professor Odilon, de várias partes do país. Então, mande para a gente aqui no Instagram, pelo Facebook também, da onde você está falando, o seu nome, e mande perguntas para o professor Bruno, para o professor Odilon, que a gente vai estar respondendo no decorrer dessa live aqui, tá bom? Pessoal, olha aqui, tem bastante gente aqui, olha, Caruaru, que mais aqui? Aba São Paulo, Aba Lagoas, a gente vai falando, Aba Natal, a gente vai falando durante a live aqui para vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês vão preparando as suas perguntas, eu quero saber do professor Bruno e do professor Odilon, qual a diferença entre a fitoterapia ocidental e a oriental, né? Conhecida aí a farmacopeia chinesa. Quem poderia iniciar aí para a gente? Quer começar, Bruno? Eu começo, daí você vem com essa parte da farmacologia aí, que acho que você tem mais propriedade para falar. Depois eu vou dar meu exemplo de vida aqui. Então, uma das principais diferenças é a forma pela qual ela foi construída, né? Então, antes do próprio uso de substâncias, a gente tem como o pensamento de cada povo foi construído. E nós, ocidentais, temos um pensamento racional, cartesiano, onde o estudo baseado em provas, estudo científico, né, do composto químico de cada planta é estudado. Então, a base da fitoterapia ocidental, e aí fitoterapia remete-se, né, a somente o uso de plantas, né, é o mais difundido quando a gente pensa no curso de fitoterapia. Quando a gente vai para a medicina oriental, ou principalmente a medicina tradicional chinesa, envolve um novo conceito, que é o conceito do Qi, conceito energético.
Então, dentro da medicina tradicional chinesa, existem alguns princípios de avaliação do paciente, e quando eu uso tanto uma agulha de acupuntura quanto qualquer composto da farmacopeia, eu estou pensando nesta manipulação do Qi, né? Então, a primeira diferença mora na forma de pensar saúde e doença. E a segunda, que eu acho que é mais importante, já até fazendo um gancho para o que o professor Odilon vai falar, é que na fitoterapia ocidental a gente se baseia nas plantas, e na farmacopeia chinesa a gente se baseia nos 3 reinos: plantas, minerais e animais. Então você vê preparos na literatura tradicional chinesa que se assemelha às vezes com um alimento nosso. Por exemplo, a gente tem aqui vários pratos em diferentes regiões do Brasil que pega ali a perna do boi, por exemplo, com o osso, com o tutano e deixa cozinhando por muito tempo. Isso é um preparo da farmacopeia chinesa, muito utilizado para vários tipos de distúrbios. E aí você chama de ossobuco, né, em alguns lugares, e vários nomes em lugares diferentes do Brasil. Mocotó. E aí tudo isso tem princípios. Eu nunca vi alguém aqui, o dia que está 38 graus, falar assim, nossa, que vontade de comer uma feijoada, comer um mocotó. Porque ela tem o princípio de aquecer o corpo. Então a gente lembra dessa comida quando está frio. Então esses princípios da medicina tradicional, eles são usados na escolha da farmacopeia. E aí mora essa primeira diferença importante, né? Da onde veio esse conhecimento. Só para a gente ter uma comparação, pessoal, antes de eu passar a palavra para o professor Odilon, existe uma pesquisa de 2015 de vários botânicos brasileiros, se não me engano, são mais de 570 botânicos que foi feito, catalogando espécies vegetais brasileiras. E aí chegaram a um número, na época, mais ou menos 46 mil e poucas espécies catalogadas no Brasil. Em média, se descobre 250 novas espécies por ano no Brasil. Aí me deu a curiosidade de falar assim, quem será que está em segundo lugar, né? Se o Brasil é o campeão em variedade de espécies. Adivinhe, é a China. Só que a China tem catalogada 30 mil. Então, nós somos mais de 50% maior em catalogação de plantas. Só que eles têm uma história de 5, 6 mil anos no uso dessas plantas e nós somos um país muito mais jovem. Então, a gente tem um espaço aí para crescer, igual esse projeto que o professor Odilon trouxe, é uma coisa muito legal. Por quê? Porque encurta o nosso caminho do uso mais adequado, que os chineses levaram milhares de anos para construir, e agora a gente consegue fazer isso de forma mais rápida, né? Isso, muito bem observado, né? O brasileiro, ele tem essa raiz muito da fitoterapia, né? Que a fitoterapia, acho que as escritas mais antigas se remete a Egito, né? Antes da China, porque a China não tinha muito essa questão da escrita, era mais de boca a boca, né? Do mestre passando por seus discípulos, né? Mesopotâmia, então a gente tem um desenvolvimento muito grande na China dessas ervas, né? Mas Egito, a parte do Oriente Médio bem desenvolvida, e ao longo do crescimento, né, a indústria foi se desenvolvendo, veio essa questão da medicação, né, você isolar o princípio ativo, então você consegue extrair um princípio ativo, né, o sabugueiro, que é um dos grandes referência a isso, que é o Salix alba, que foi retirado do ácido salicílico e transformado em ácido acetil salicílico. E qual é a vantagem disso? Se você consegue isolar uma substância, você consegue patentear. Como é que você vai patentear uma planta? Né? Não existe essa questão da patente de planta. Teve uma época que aqui no Ceará, na Amazônia, o Japão veio, levou algumas espécies e registrou lá como se fosse de lá. A planta exótica de lá, aqui, região do Brasil, e dizendo que era de lá, porque eles extraíram a planta, né, descobriram a planta e colocaram lá. Então, não tem como se fazer isso com essa parte biológica, né? Então, uma das vantagens para a indústria é essa questão de você conseguir isolar a erva, de isolar a substância química, e a partir disso você comercializar, diferente da planta. E muitos estudos científicos mostram que uma coisa é você ter o efeito que se tem essa substância isolada e o efeito do fármaco retirado com a planta toda, você fazer um chá. Por quê? Porque existem outras substâncias que vão atuar modulando aquela substância principal. Então, diminui o efeito. Eu acho que essa é a grande vantagem das formas magistrais chinesas, né? A questão do efeito colateral que se não tem. Por quê? Qual é a visão massa da fitoterapia chinesa? Ele usa uma erva vai aquecer. Mas se essa erva aquecer demais, pode trazer problema. Então, eu vou botar uma erva morna e vai dar uma controlada. Mas mesmo assim ainda está um pouco quente. Então, vou botar uma erva fria, vou botar uma erva diurética. Ele vai fechando um ciclo para que não tenha um problema para o paciente. Então, isso é o que me encantou
dentro da farmacologia chinesa, né? Eu, como farmacêutico, acho que isso serve para muita gente que está nos assistindo, que às vezes fica com dúvida de fazer especialização em acupuntura, em medicina chinesa, e eu vou dar o meu testemunho aqui, né? Como é que eu cheguei nessa medicina chinesa? Farmacêutico de formação, sempre tive farmácia, sempre trabalhei com pesquisa clínica, né? Sempre gostei muito de ervas medicinais, tanto que eu desenvolvi algumas coisas dentro da farmácia viva. E quando me veio alguma especialização que pudesse me agregar financeiramente, né? Já tinha algumas especializações na área de farmacologia, mas nada agregou, tá entendendo? Na parte econômica, né? Aí fui atrás de alguma coisa que pudesse me trazer isso aí. Aí eu olhei homeopatia, olhei algumas outras coisas, apareceu a acupuntura. Coloquei lá no Google e apareceu a aba. Mandei uma mensagem para a aba, né? Dizendo quem eu era, o que é que eu queria na vida. Recebi uma ligação, né? De um coordenador, do Nilson Leite, né? Com aquela conversa de bem conhecimento, né? E me explicou e tal, que não era bem assim, porque qual era o meu problema? Eu sei onde é que o medicamento se liga, o que é que o medicamento faz no organismo, todas as reações, isso eu entendia. Aí, como é que uma agulha colocada num determinado ponto vai desencadear um efeito de um medicamento? Então, isso na minha cabeça não entrava. Aí, fui assistir as primeiras aulas, né? Quando chega na primeira aula, um professor lá, o Alexandre Anacleto, um grande abraço, professor, um dos motivos para eu estar dentro da acupuntura também, professor Alexandre, farmacêutico, né? Aí o rapaz, um farmacêutico dando aula de acupuntura, eu quero ver o que é que ele tem. Aí começou a falar de um tal de baço pâncreas. Eu que baço pâncreas para lá, baço pâncreas para cá, e eu sem entender, porque a gente entende que tem o baço e tem o pâncreas, mas para a medicina chinesa eles têm uma mesma energia, né? Ele tem o mesmo espírito, então como se fosse um órgão só. E isso foi mudando a minha visão de mundo. Aquelas coisas que a avó falava, menino, sai do sereno, menino, não pisa no chão quente, né? E a gente foi perdendo um pouco aqui no Ocidente dessa relação do meio ambiente, né? E foi trazendo isso, né? A interferência, eu comecei a analisar. Não, na primavera realmente tem problemas mais de fígado, no verão tem mais problemas de coração. E fui começando a entender isso. Fui tirando aquela visão que eu tinha unilateral para ter uma visão multifatorial, né? Então, isso abriu o meu mundo. Então, hoje eu não sou farmacêutico, hoje eu sou acupunturista, né? Certo? Não sou a farmacêutica acupunturista, eu sou acupunturista. Trabalho também como farmacêutico, mas a minha profissão principal hoje é acupunturista e eu agradeço a aba, ao doutor Evaldo, né, que dá essa oportunidade para a gente, uma educação de qualidade, com conhecimento de tradição da medicina chinesa, tá certo? Outro parênteses que eu fiz aí, tá certo? Voltando para a diferença, tá bom? Mas eu precisava falar isso, né, para quem está nos assistindo, que está com aquela dúvida, sem saber se faz o curso ou não, eu digo para vocês, não tem coisa melhor na vida do que você conhecer a medicina chinesa. E você ter essa visão de mundo, tá bom? Então, voltando para a diferença, né? Bruno já falou algumas coisas interessantes, que na fitoterapia ocidental, a gente usa uma fórmula, né? A gente usa uma única planta, em geral. Quando a gente associa, a gente tem um somatório dos efeitos de cada planta. Diferente da medicina chinesa, que eu expliquei que cada planta, uma vai equilibrando a fórmula, uma outra vai direcionar para o efeito principal, a outra pode desencadear um efeito secundário, a outra vai guiar para um meridiano específico, né? Então, a medicina chinesa, ela pensa nisso. Como o Bruno bem falou, é mais de 3.000 anos, né? A medicina aqui no Brasil, ela é mais recente, a gente tem quantos anos aí, 500 e poucos anos, né, de formação. Então, a gente está engatinhando nisso aí. E a gente vê a quantidade de descoberta científica baseada nessas plantas, tá bom? Então, resumindo, a fito ocidental se resume a uma única planta. Na fito chinesa, existe um grupo de plantas que vão harmonizar a fórmula. Na fito ocidental, a gente vê a substância química. Resumindo, a ocidental, ela quer saber da bioquímica. É um flavonoide, é um terpeno? Qual é a substância que tem que vai desencadear aquele efeito? E como o Bruno falou, na medicina chinesa, a gente vê o energético. E outra coisa, só outro parênteses, que me encantou na acupuntura, foi você olhar para o paciente, quando eu tinha a farmácia, o paciente chegava, ele vinha com um problema, eu estou com a tosse cheia, né? Então eu dava um medicamento para tosse. Hoje não. Hoje eu vou atrás de saber o que é essa tosse, né? Eu vou investigar essa tosse, eu vou saber da etiologia dessa doença do paciente, né? É recente, é mais antiga? Por quê? Porque a gente trata o paciente como um todo, né?
Então, a acupuntura ela não vê a doença, ela vê o paciente. Então, isso eu acho que é a grande diferença. Beleza, Ricardo? Muito bem, Edilon. Olha, Uma pessoal, coisa, temos... Bruno, já vou te passar a palavra já. Tem pessoal aqui beleza. fazendo bastante pergunta para vocês. Eu vou falar rapidamente um pouquinho das cidades que estão aqui, Santos, Maceió, ou estado, enfim. Recife, Natal, Caruaru, Campinas, Rio de Janeiro, Teresina, Sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul, Curitiba, Aparecida Queiroz, aqui de São Paulo, São Luís, no Maranhão, Cascavel, no Paraná, São Vicente, Salvador, Londrina, Cuiabá, Goiânia, Fortaleza, Alagoas. Então, pessoal, entrem e façam perguntas. A gente tem bastante coisa para falar, nosso tempo é curto, né? Então, eu vou pedir um pouco mais de serem sucintos na fala, para que a gente possa discutir mais e responder algumas perguntas. A questão que está muita gente perguntando aqui no Instagram e no Facebook é sobre imunidade, que é importante nesse momento de Covid-19 e tomar muito cuidado com questões que possam ser fraudes aí e atrapalhar ao invés de ajudar, né? Então, como que as plantas poderiam ajudar nessa questão de imunidade, tanto adquirida quanto inata, nesse momento aí de questões da Covid-19? Quem começa? Posso ser sucinto agora? Vai lá, Odilon. Que eu me empolgo demais, né? Então, assim, a questão da imunidade, essa questão da defesa, né? A gente tem uma imunidade que a gente nasce com ela, né? Que é uma imunidade mais inespecífica, ela nos protege de diversas formas, né? Principalmente contra agentes externos, né? A barreira da pele, o próprio suor, a lágrima, as enzimas que tem na saliva, o ácido clorídrico do estômago, né? O pH da vagina. Então, isso são barreiras mecânicas que impedem a entrada desses micro-organismos, digamos assim, desses patogênicos externos. E a imunidade adquirida é aquela onde tem a participação dos glóbulos brancos, aquela que tem participação dos anticorpos, né? Que inicialmente, quando o antígeno entra em contato com o nosso corpo, né? O micro-organismo entra em contato com o nosso corpo, vai ter toda a resposta imunológica para a produção desses anticorpos. Isso é o que a gente trabalha, de modo geral, no meio ocidental, né? Mas a medicina chinesa, vou passar aqui a palavra para o Bruno, para não me alongar muito, aí a gente vai fazendo um bate-bola aqui sobre a defesa na medicina chinesa, que eu acho encantadora. Bruno, você pode terminar lá o que você ia falar, que eu te cortei? Não, mas tem a ver, tem a ver. Uma coisa importante, assim, nessa questão do uso de plantas, mesmo na medicina tradicional chinesa, quando a gente está estudando uma planta apenas, aquilo que o John falou é muito importante. A diferença de você utilizar o princípio ativo de uma planta e de tomar a planta, seja o extrato seco, uma tintura, o que for. Qualquer organismo vivo na medicina chinesa, ele tem o seu yin e o seu yang. E é isso, dentro da visão chinesa, que possibilita que uma planta, quando consumida in natura, ou seca, ou em tintura, traga tanto as suas características yin quanto as suas características yang. Então, é como se você tivesse algo que pode ter um efeito tóxico, quanto algo que tem um efeito antitóxico. E aí, dessa forma, o que acontece? Eu consigo tanto trazer algo que vai ajudar, né, quanto algo que pode prejudicar. E elas se equilibram. Quando você extrai apenas um princípio ativo, é como se você extraísse somente o yin ou o yang. E aí a balança vai toda para um lado. E aí vem a grande quantidade de efeitos colaterais. Por isso que usar as plantas de forma natural, como é o caso da farmácia viva que o Odilon trouxe, é algo fantástico, né? E aí também mora uma diferença nessa questão da imunidade. Exatamente como o Odilon falou, a gente tem que focar tanto... Uma coisa é a imunidade inata, outra coisa é a imunidade adquirida. Quando a gente fala de várias plantas que ajudam na imunidade, então o pessoal fala muito de alho, ginseng, gergelim, própolis e outras componentes naturais que ajudam na imunidade. Eu estou ajudando nessa configuração que o Odilon falou, nessa capacidade que o meu corpo tem de desenvolver barreiras que vão, cada vez que elas estiverem mais fortalecidas até certo ponto, impedir que eu adoeça por algum patógeno externo, né? Só que, por exemplo, tem muita pessoa que toma, mesmo que seja natural, em excesso essas substâncias e vai elevar essa resposta imune. Numa infecção viral, por exemplo, a resposta imune exacerbada, ela vai trazer mais sintomas e ela acaba sendo nociva. Então, esse negócio de ficar se entupindo de coisas naturais para aumentar a imunidade, você pode piorar o quadro que você tenha, né? Então, isso é uma primeira coisa importante.
A gente acho que já vai entrar, já passo a bola para o Odilon entrar mais especificamente. O pessoal está muito preocupado com o negócio do Covid, né? E acho que a imunidade, essa pergunta vem por conta de toda essa questão do vírus. Mas, assim, é muito importante as pessoas manterem o equilíbrio. Na medicina chinesa, nada é feito com uma força de um trator. Isso a gente precisa lembrar. Então, se eu quero cuidar da minha imunidade, eu tenho que lembrar do primeiro capítulo do livro do Imperador Amarelo. Eu cuido da minha saúde como um todo, não cometendo excessos. Então, não adianta nada eu dormir mal, né? Eu me estressar o dia inteiro, eu não tomar sol, eu não tomar água, ir lá na loja de produto natural, comprar uma cápsula de ginseng achando que eu vou me proteger, né? Então, isso não tem como fazer milagre. Não adianta, por exemplo, eu fiquei sabendo que o goji berry é bom, né? Ficou na moda há uns anos atrás o goji berry. E comer 1 quilo de goji berry por semana. Na instrução da dietética chinesa, a instrução é comer de 3 a 4 frutinhas por dia, por muito tempo, para que meu corpo entre em equilíbrio. Então, dentro da visão da MTC, a imunidade está associada com esse equilíbrio do organismo, com o yin e o yang em equilíbrio. E isso só se dá a partir de práticas contínuas de cuidado com a saúde, não de práticas bombásticas, né? Perfeito, Bruno. Perfeita a sua observação. Né? A gente vê que a patologia é um desequilíbrio do yin e do yang, né? Então a gente já parte disso aí. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Muita gente não usa medicamento, não faz uso muito de muitas ervas, mas tem uma saúde boa. Por quê? Por conta desses 8 remédios naturais, como você falou. A questão do sol, a questão da água, do alimento, ou seja, a moderação. Né? Eu sou praticante de Muay Thai, de não sei o que, faço muito exercício. Só que é de forma exagerada. Isso vai sobrecarregar o organismo, né? Como você falou, vou comer aqui o goji berry, melhora uma coisa, mas vai exacerbar essa coisa e vai enfraquecer a outra, né? Então, o que a gente tem que buscar é equilíbrio, né? Exercício, principalmente exercício respiratório, cardiorrespiratório, né? Dentro da medicina chinesa, o Qigong acho que é uma ferramenta perfeita, que vai abrir o pulmão, vai permitir que você você consiga essa obtenção do ar, né? Porque a imunidade dentro da medicina chinesa, ela vem inicialmente da parte hereditária, né? Vem também principalmente de rim, mas da alimentação e da respiração. Não tem como eu produzir meu anticorpo, não tem como meu sangue circular adequadamente se eu não respiro bem, se eu não me alimento bem, não é? Então, dentro dessa metodologia fisiológica energética, lá no final a gente tem a formação de uma cara chamada de Wei Qi, que dá essa energia mais defensiva externa, né? Mas tem um Qi nutritivo que vai nutrir os meus órgãos. Então, se meus órgãos estão nutridos adequadamente, dificilmente eu vou adoecer. Se eu vou dormir no horário correto, se eu me alimento no horário correto, né? Essa questão do relógio biológico é muito importante para a medicina chinesa, o tipo de alimento, né? Para cada estação, nas aulas que a gente dá de dietética, a gente fala muito sobre isso, né? Se eu estou na primavera, que tipo de alimento eu tenho que consumir? Se eu estou no inverno, eu vou tomar sorvete? Vou comer mais gelado? Não, se o clima já é frio, eu tenho que ter algo mais morno, algo que vá dando equilíbrio. Então, até pessoal, a forma de preparo, né, Odilon? E isso, a forma de preparar modifica, né? Tudo isso o que eu falo para vocês é manter o equilíbrio. Lógico que algumas ervas, se você está em desequilíbrio, algumas ervas vão melhorar, tá certo? Não existe mágica, não existe milagre dentro de nenhuma medicina, tá certo? Mas a medicina chinesa dá um aporte maior porque ela vê o paciente como um todo. E a partir daí a gente vê qual é o desequilíbrio, né? A aba traz algo fantástico, que os 8 princípios de tratamento é fantástico a gente entender como é que é o paciente, essa análise da patologia, a etiopatologia, né? Se é de origem externa, se é de origem interna, se são fatores intermediários, se é algo hereditário. Então, a gente tem que entender, né? O paciente chega no seu consultório, chega lá na sua clínica, você não vai direto para aquela doença que ele está falando, ele chega com a queixa, mas você vai desmiuçar tudo isso aí para entender a raiz do problema para a gente tratar, beleza? Gente, o pessoal está agradecendo aí a participação de vocês, fazendo perguntas, e também quero agradecer a participação de vários professores que estão aqui assistindo as lives, colegas nossos de trabalho. Um abraço a todos vocês que estão com a gente, coordenadores também. Falando mais algumas cidades: Gravatá, Formosa do Oeste, no Paraná, Campo Grande, Mossoró, Brasília, Sorocaba, Cornélio Procópio, Lima, Duarte, Minas Gerais, Icapuí, Belém, Maringá. Então, vai escrevendo aí. E tem várias coisa perguntas, boa, pessoal. Rapaz. Uma delas... no Brasil todo mesmo, né?
O Brasil todo, Odilon, exatamente. Uma delas é quando vão iniciar as próximas turmas aqui, né? O Odilon fez até uma boa colocação já sobre isso. A gente está com previsão, como eu falei no início da live, a partir de agosto, iniciar com as novas turmas no Brasil todo. Então, se você está com dúvida, entra no site, manda e-mail para a gente aqui que a gente encaminha as datas das próximas turmas em todo o Brasil. Pessoal, Odilon e Bruno, eu queria que vocês dessem alguns exemplos de plantas medicinais e de fórmulas magistrais também aí chinesas, fórmulas chinesas, para que o pessoal possa utilizar. Eles estão perguntando bastante coisas para feridas, para dores, para cicatrização. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bruno, pode iniciar aí, por favor? Tá. Eu quero fazer um gancho com o que a gente acabou de conversar. Por quê? O Odilon colocou agora há pouco um ponto extremamente importante, que é, você chega de uma visão ocidental, a pessoa fala, estou com tosse, ou então eu estou resfriado. Vamos pegar um exemplo que agora é muito comum no inverno. Estou resfriado. Na visão ocidental, você fala remédio para resfriado. E existe muita escola de acupuntura e linha de acupuntura que encara, assim, pontos para resfriado, né? É uma forma errada? Não, mas não é a forma tradicional de se avaliar o paciente, que é a forma que a aba quer seguir. Por isso que a gente coloca sempre que o nosso curso já tem essa visão tradicionalista, né, tradicional da medicina chinesa. Eu tenho que entender os princípios da medicina chinesa. Então, chega um paciente, vamos pensar nós como alunos de acupuntura. Porque quando a gente vai falar de medicina chinesa, todo o raciocínio que a gente faz com os 4 métodos de diagnóstico e com os 8 princípios que a gente classifica essas informações dos métodos de diagnóstico, elas vão levar a um tipo de tratamento diferente, né? Então, eu recebo o meu paciente. Quando ele fala, eu estou resfriado, eu vou perguntar, tem tosse? Ah, essa tosse é seca ou ela é produtiva? Aí ele fala, eu tenho um pouco de secreção. Aí você vai perguntar, que cor que é essa secreção? É transparente ou é amarelada? Ela é líquida ou ela é pegajosa? Tudo isso vai me dar uma informação de qual é o polo do yin e do yang que essa patologia está se mostrando. Então, se chega um paciente que ele fala que a coriza dele é transparente, é líquida, que qualquer friozinho que ele pega começa a aumentar, você está vendo que esse paciente está com uma suscetibilidade ao frio, né? Você vai escolher uma erva que vai aquecer esse organismo ou você vai escolher uma erva que vai resfriar mais? Na lógica, a gente vai escolher uma erva que vai aquecer. É por isso que quando a pessoa está com esses sintomas, trazendo a informação que o Ricardo pediu, você entra com uma canela, com o gengibre, que são ervas que vão esquentar o organismo. Se ele fala, não, é pegajosa, é amarela a minha secreção, você tem sinais de calor. Então, você quer automaticamente refrescar, você entra com hortelã, manjericão, que são ervas que vão trazer esse frescor. Então, uma coisa que é muito importante, quando você aprende acupuntura, você aprende todo esse raciocínio dentro da aba, né? Como interpretar o sintoma e a doença daquele paciente naquele momento. E aí escolher ou o ponto de acupuntura, ou a moxa, ou a ventosa, ou quais ervas medicinais você vai usar, fica fácil, né? Porque você já entende o raciocínio de diagnóstico da medicina chinesa, né? Vou passar a bola agora para o Odilon falar um pouquinho dessa questão das plantas e das fórmulas e tal. Né? Então, assim, acho que o segredo é o diagnóstico, né? Aí entra naquela parêntesezinho que fala como é que a gente pode fazer o diagnóstico. O nosso diagnóstico, ele é um diagnóstico energético, né? Nessa polaridade do yin e do yang, né? Da superficialidade, da profundidade. Por exemplo, você estava falando aí do resfriado, né? Então, chega esse resfriado com a coriza, né? O espirro, que tá com intolerância ao frio, que piora com o frio, caracteriza essa sintomatologia de frio, e está na superfície. Então, você falou aí de ervas excelentes, da canela, do gengibre, né? Que são ervas que têm uma capacidade sudorífera, né? Que vão expelir esse frio, que vão jogar o que está na superfície. E muita gente, nessa época, usa chá de limão. Só que o limão, ele é adstringente. O limão tem a natureza ácida e adstringente. Então, você faz aquela careta quando chupa o limão. Então, você vai botar a gripe para dentro. Então, se o patógeno está externo, está querendo entrar, né, ele está invadindo o seu corpo, então você tem que usar algo picante, que vá fazer o suor, que vá aquecer. Então, se eu uso o limão nessa primeira fase, não seria tão aconselhado. Não é assim? Outra coisa também que você pode utilizar, a cebola. Cebola é excelente para esse início de gripe. Só que muita gente não gosta do chá da cebola. Aí o que é que eu aconselho? Colocar no escalda-pés. Aí você já entra com 2 formas. Você usa o calor do escalda-pés, né? E você usa o picante da cebola. Isso vai manipular essa energia, vai fazer circular e vai expelir a questão do frio.
Muita gente fala também do alho. Só que vai fazer chá de alho, já não vai servir. A energia do alho ela é mais interessante, o alho in natura, apenas macerado, triturado na hora, tá certo? Você bota para ferver, ele perde essa capacidade dele, tá bom? Então, algumas informações que é importante a gente entender no uso da fitoterapia, que não é só, essa erva é boa para isso, mas é o que da erva? É a folha, é a raiz, é a casca, né? É o chá, ela é in natura, ela é um plástico, o que é que eu vou fazer? Voltando para essa questão do frio, uma coisa que eu indico bastante é manjericão, para dores musculares. Você teve um ataque de frio, né? Teve um torcicolo na região mais fria, ar-condicionado na sua nuca. O que é que eu faço? É que eu peço para o paciente fazer macerar o manjericão, só com o manjericão, não, sem água, sem nada. À medida que você vai macerando, ele vai soltando uma águazinha. Aí essa águazinha vai fazer uma pasta com as folhas. Você vai pegar essa pasta, pode colocar direto no local da dor, da contratura muscular, né? A energia está estagnada, quando você usa esse manjericão, ele vai desestagnar, vai relaxar o músculo e a dor passa. Beleza? Mais alguma informação aí sobre planta? O que é que vocês querem saber? Vamos para as perguntas, né? Eu só retomar aqui, acho que o Ricardo falou das fórmulas, né? Sim. Das fórmulas. Então, assim, até agora a gente está trocando uma ideia aqui de plantas brasileiras, de fácil acesso, que ou você encontra em qualquer mercadinho, ou você consegue até plantar no quintal. Isso. Eu acho que isso é muito importante, porque você torna esse tratamento, pelos princípios da medicina chinesa, muito mais democrático. A pessoa, às vezes, não tem lá os 80, 100, 50 reais para comprar uma fórmula chinesa, mas ela tem condições de plantar um pé de hortelã, né? Plantar um pé de manjericão, né? Comprar uma canela ali em casca e fazer esses preparos caseiros. Sempre que tem em casa tem um gengibrezinho. Um gengibre em casa, dá para plantar o gengibre, né? Inclusive. Então, assim, isso é muito importante. A gente tem que pensar no país como um todo e nas diferentes realidades. E as plantas brasileiras, elas estão aí, como a gente falou, nós somos muito maior em quantidades. Então, a gente tem alternativas para tudo que precisar. A formulação magistral, pessoal, eu só vou... você quer retomar mais alguma coisa? Pode seguir em frente aí. Depois, só aproveitando aqui, eu não consigo, pessoal, mandar a pergunta de todo mundo, responder perguntas de todo mundo, né? Pessoal, os professores estão acompanhando lá também, que nós estamos com bastante perguntas aqui, mas todas relacionadas ao nosso tema. Mas uma delas aqui da Deise Matos, Deise Matos, que é isso. O escalda-peças estavam falando, ela quer saber só se é com água, só água e cebola. Vocês podem estar dizendo uma dessa resposta, então, e depois um pouquinho mais sobre o gengibre, eles estão pedindo para vocês falarem. Vou logo falar aí, Bruno, viu? Quer falar da cebola, Odilon, que você deu o exemplo, ou eu falo do gengibre? Pronto, então a questão do escalda-pés, né? Vamos dar receitinhas para o pessoal de casa, né? Isso. Então, escalda-pés, pessoal, o que é que eu aconselho? É sal grosso e água morna. Água morna na altura do tornozelo, tá certo? Dependendo da bacia, você vai colocar de 1 a 2 colheres de sal grosso, tá certo? O sal, dentro da medicina chinesa, ele tem uma importância também. Só um parênteses aqui, a gente sabe, Bruno, que quando o paciente chega lá na farmácia, chega, me deu um remédio para gripe, né? Dentro da medicina chinesa, não, me deu um medicamento que ele é doce, mas a temperatura é morna, né? é outra abordagem, né? Então, voltando para o escalda-pés. A base é essa, é água e sal grosso, tá bom? Aí, dependendo da patologia, que você vai adicionar erva, certo? Eu posso usar, por exemplo, estou com dor de joelho, eu posso usar unha de gato. Posso fazer o chá da unha de gato, ou eu posso colocar a unha de gato na água do escalda-pés. Posso colocar, estou precisando mais de energia, estou me sentindo muito esgotado. Posso colocar alecrim, tá bom? Então, a base é essa, água e sal grosso. Aí a erva, você deve conhecer a erva para você adicionar, tá certo? Estou muito estressado, bota lá uma lavanda, bota uma camomila, tá bom? Eu não tenho. Se não tiver, pode até usar um sachêzinho de chá, tá certo? O sachêzinho, lógico que não tem aquela energia vital que tem na planta in natura, mas vai servir, tá bom? Ou você pode usar, para quem gosta de aromaterapia, você usar algum óleo essencial, tá certo? Adiciona o óleo essencial no sal e adiciona na água, tá bom? Então, já vai vir o vapor, né? E além da questão da temperatura, tem também do cheiro. Então, você usa vários sentidos utilizando isso aí, tá bom? Daí a palavra para o Bruno aí. Então, a Hermínia pergunta sobre o gengibre. Beleza. O gengibre é uma erva muito importante. Ele é usado em algumas fórmulas, inclusive, para neutralizar a toxicidade de outras ervas. Então, ele tem essa potencialidade de harmonizar outras plantas,
o que já é uma sugestão. Por isso que na maioria daqueles xaropes, daquelas garrafadas que a pessoa mistura um monte de planta, tá o gengibre lá, porque ele funciona como harmonizante. Essa é uma primeira aplicação do gengibre. Só que a principal, né, que a gente vê na literatura, quando você pega ali um capítulo sobre o gengibre, é que ele tem o potencial de aquecer. Ele direciona a energia para fora, né, ele é sudorífico, ele vai, então, automaticamente, se ele promove transpiração, ele faz esse efeito de dispersar a energia e aquece, ele é muito usado para síndromes de pulmão, né? Só que é muito importante eu lembrar o seguinte, tem que ser uma síndrome, né, ou um desequilíbrio que tem a ver com frio. Porque se eu tenho muitos sinais inflamatórios, eu entro com uma erva que vai aquecer mais, eu vou potencializar esses efeitos. Então, percebem como é diferente eu raciocinar pelos princípios da medicina chinesa? O tratamento fica muito mais especializado. Então, ele é principalmente usado para situações que você precisa dispersar a energia da superfície. O Odilon deu um exemplo muito bom, um resfriado em estágio inicial. Então, quando você está com sintomas mais aflorados, né, não tão internos, ele vai fazer esse movimento. Quando você vai para a análise química do gengibre, ele tem uma ação importante anti-inflamatória, né? Então, ele pode ser usado para artroses ou degenerações articulares, porque ele traz esse potencial de aquecer e tirar a inflamação, o que é muito útil nesses casos. Só um detalhe importante sobre o consumo do gengibre, é sempre aconselhado pela medicina chinesa o consumo dele fresco, tá? Por quê? Ele é uma erva morna para quente. Quando você desidrata ele, você pega ou um gengibre seco ou até o pó do gengibre, ele tem uma ação quente. E quando você começa a consumir muito gengibre seco ou em pó, ele passa a queimar o organismo. E por onde que ele entra? Qual é o primeiro órgão que ele vai queimar? O estômago, né? E queimando o estômago, né, energeticamente falando, você destrói toda a absorção de energia dos alimentos. Então eu vejo muitas pessoas que são agitadas, ansiosas, estão acima do peso e começa com a história de suco detox. E o suco detox é lotado de gengibre em pó. A única coisa que essa pessoa vai conseguir é uma gastrite. Não vai conseguir emagrecer. Porque ela está tomando muita substância num modo de preparo, que é ele desidratado e transformado em pó, que vai estar muito quente. E não é o objetivo. Então, aquilo que também o Odilon já falou agora há pouco, nunca é igual você consumir uma planta in natura. Se você vai consumir ela com alguma transformação no preparo, é importante você ver se isso não vai potencializar algum efeito nocivo. E aí você tem que entrar com um pouco mais de cuidado. Tá? Isso é importante, né? Só colocando um pouquinho, Odilon, a questão do gengibre. É importante, então, esse detalhe que o professor Bruno comentou, mas não pode ter medo de usar, né? Estão comentando aqui, melhor não usar, então? Não. O em pó. O em pó, às vezes, é bom evitar. O in natura é aconselhado usar. Isso, vamos lá, pode ir, Odilon, por favor. Pronto, ainda pegando esse gancho aí do gengibre, né? Aí, assim, era justamente isso que eu ia falar. Aí, eu vou deixar de usar o gengibre? Jamais, né? Ah, então o gengibre é ruim para o estômago? Não, depende da situação do estômago. Se eu estou com processo inflamatório, se eu estou com calor de estômago, aí tudo bem, eu não devo usar o gengibre. Mas eu estou com estagnação alimentar, comi, estou com má digestão, estou com enjoo, com náusea. É uma das poucas coisas que eu indico para a grávida, por exemplo, aquela fase inicial da gestação, que a mulher está com muito enjoo, está com estagnação alimentar, pega a rodelinha de gengibre e fica mascando. Ele vai ajudar a circular essa energia que está estagnada. Por isso que é sempre bom procurar um profissional da área, né, que entenda um pouco disso aí, para ajudar. Muita gente pode se intoxicar com erva medicinal, primeiro que às vezes não conhece. Por exemplo, me perguntaram muito esse final de semana com relação ao boldo, né? Mídia social está aí para divulgar um bocado de coisa. Começaram a falar do boldo. Só que existe uma infinidade de boldo. Qual é o boldo que estão se falando, né? Tem boldo que é para o fígado, tem boldo que é para o estômago, tem boldo que é pulmão, né? Então, é importante você conhecer a erva, tá certo? Ah, fulano me deu uma erva que diz que é bom para isso. Procure, veja a foto, procure um profissional, né? Procure um farmacêutico, procure um acupunturista, tá bom? Ia falar das formas, não era, Bruno? Isso. Eu vou falar rapidinho aqui e passo a bola para você. Tá bom. As fórmulas magistrais, pessoal, até alguns anos atrás, elas eram bem desconhecidas no Brasil, né? O primeiro curso de fórmulas magistrais que eu fiz foi em 2012, né? Era algo que você não tinha acesso ainda. Inclusive, eu usava muito como bibliografia um livro do Alex Botsaris, que é um dos autores mais conhecidos, né, na área de plantas medicinais pela medicina chinesa.
onde ele fazia a conversão. Ele falava de uma planta chinesa e qual planta brasileira poderia ser usada no lugar, porque a gente não encontrava. De alguns anos para cá, algumas indústrias e algumas farmácias começaram a se interessar em manipular as fórmulas magistrais chinesas ou então trazê-las prontas da China com toda a liberação da Anvisa, tudo certinho para ser consumido pelo público brasileiro. Então, isso para a gente foi muito legal. Para quem é acupunturista e gosta, né, de toda a tradição chinesa, foi muito interessante. Justamente pelo aquilo que o Odilon falou, né, a composição da fórmula ela já parte de uma necessidade de um equilíbrio. Então, quando você consome uma fórmula, todas essas fórmulas, pessoal, a maioria delas, pelo menos, foi mapeada lá na dinastia Han. Quando você vai pegar história das dinastias chinesas, para a medicina chinesa, a dinastia mais fértil foi a dinastia Han. Foram os 400 anos mais férteis. É onde você tem o Huatou, o Zhang Zongjing, vários autores, né, vários médicos chineses que trouxeram informações muito importantes. Então, essas fórmulas foram mapeadas e catalogadas por ele, pela dinastia Han. Depois de um tempo, teve um outro chinês chamado Li Shizhen, que foi responsável por fazer muitos testes e validações dessas fórmulas e descrever o conteúdo da farmacopeia chinesa como a gente tem hoje. Então, quando você pega uma fórmula chinesa e tem um nome em chinês, esse nome ele é padronizado internacionalmente. Então, você pega, por exemplo, uma fórmula super simples que agora é ótimo usar, chamada Ma Huang Tang. Né? Lógico que não é assim que fala em chinês, tá, pessoal? Mas ninguém aqui é obrigado a falar chinês. Então, você pega a fórmula Ma Huang Tang. A Ma Huang é a erva chamada efedra. Só que essa Ma Huang Tang é uma fórmula com 4. Efedra, canela, prunus e alcaçuz. São 4 ervas que compõem essa fórmula chinesa. Em qualquer lugar do mundo que você pedir uma Ma Huang Tang, é a mesma fórmula com essas 4 ervas. Isso que é o incrível. Eu tive em 2017 em Taiwan fazendo um estágio, cheguei numa loja que vendia fórmulas magistrais chinesas e falei, você tem a Ma Huang Tang? Tá lá, escrito Ma Huang Tang. Porque isso é um nome internacional. Então não importa se você está na China, nos Estados Unidos, no Brasil, a fórmula magistral ela tem toda a sua farmacopeia descrita e qualquer indústria ou farmacêutico que for manipular sabe o que colocar lá dentro. Então, você tem que saber fazer o diagnóstico pelos princípios chineses, o nome da fórmula e para que ela serve. Você quer comentar um pouquinho mais sobre essa combinação e tal, João? Essa combinação da marrom é excelente, né? E, assim, o interessante, cara, que a gente vendo a posologia dela, na fabricação, né? 16,32 miligramas. Então, ela é bem precisa, né? Uhum. Então, você vê os clássicos dos livros, ele fala da preparação, não é só chegar e juntar todas as 4 e botar ali e fazer, não. Uma teve que ser fervida no vinho, né? A outra teve que esperar a primavera para fazer coletar, e foi secada ao vento. Então, existe uma técnica muito apurada em cima disso. Então, o governo chinês ele é muito rígido em relação a essas formas, né? E tanto aqui no Brasil, você não pode modificar nenhuma erva, não se pode acrescentar, não se pode tirar, você tem que manter da mesma forma que está na farmacopeia chinesa, né? Então, constitui um crime sanitário relacionado a isso aí, né? Então, assim, finalizando essa questão de formas, existe uma finalidade de formas, né? Então, a gente estuda para isso, a gente aprofunda para poder indicar essas formas, né? E a gente sabe da sabedoria chinesa para isso aí, né? Então, a partir do diagnóstico, a partir do entendimento da patologia, daquele paciente que ele está necessitando, que a gente vai entrar com essa fórmula chinesa. Isso é um mundo fantástico, né? Isso é outra coisa também que me encantou na medicina chinesa, além da agulha, né? Porque a agulha você vai mais para questões de excesso, né? A parte de fito, a parte de dietética seria mais para insuficiência. Até nisso eles pensam, né? Então, se o paciente está esgotado demais, não adianta utilizar a agulha. Como é que eu vou manipular a energia se não tem energia ali? Então, eu entro com alimento, eu entro com a erva, tá certo? Então, interessante que a gente da ABA, além de fazer o tratamento com as agulhas de acupuntura, a gente sempre está prescrevendo uma dieta, a gente sempre está prescrevendo um fito, né? Dando algo a mais, dando esse aporte que o paciente necessita, né? Beleza? Mais alguma coisa, Ricardo? Muito bem, gente. Olha, muita gente aqui agradecendo aí as indicações que vocês estão dando. Estão pedindo até live 2, porque o tempo já está acabando, estamos nos minutos finais aí desse mesmo tema. Lembrando, pessoal, que toda quinta-feira, às 19h30, a gente inicia, com exceção, às vezes, da internet, que pode dar alguma coisinha, mas às 19h30, toda quinta-feira, a gente inicia
com mais um tema sempre, né? E a semana que vem nós vamos estar com o professor Mauro Carvalho, Cavalcante, perdão, daqui de São Paulo, e o professor João Demétrio, me ajuda aí, Odilon, o João é de... João Demétrio do Cariri. Juazeiro do Norte lá, né? Juazeiro do Norte, lá do Padre Cícero. Maravilha, nós vamos estar com exercícios de corpo e alma para o equilíbrio, será o tema da semana que vem. Ou seja, vai dar complementariedade à questão que a gente está falando da imunidade, né? A parte respiratória faz parte da imunidade. Exatamente, então isso a gente vai ver mais detalhadamente a semana que vem. Gente, olha, nos minutos finais nossos aqui, eu vou pedir ao professor Bruno, tem muita pergunta, só eu queria que o Bruno iniciasse, depois até o Odilon continuasse também. Eu pedi ao Bruno porque fale muito rapidamente, Bruno. Muitos estão colocando sobre gengibre com hipertensão. Só explica isso, por favor, rapidamente. E também queria que vocês dois falassem sobre dicas de cultivos de plantas em casa, tá? Show. Preparos caseiros aí. Chás, como fazer esse chá em casa, refresco, vinho medicinal, defumação, se isso é legal, não é, como deve fazer, não deve fazer. Então, Bruno começa com gengibre, dá sequência nos chás aí em casa, plantas em casa, e o Odilon continua, por favor. Tá. Eu vou tentar ser breve aqui nessa explicação, porque também, novamente, depende, né? Hipertensão não é uma situação única. Eu tenho uma hipertensão que pode ser de um excesso do yang, eu posso ter uma hipertensão que é pela insuficiência do yin, e aí são pacientes completamente diferentes energeticamente. Para que eu use ou não uma erva em determinado paciente, eu preciso saber avaliar isso, né? Então, se você percebe que é um paciente que está precisando, igual o Odilon comentou, no estômago e no corpo todo, o gengibre faz movimento. Se o paciente vai se dar bem com esse movimento, com esse aquecimento, tudo bem. Mas eu tenho que avaliar, porque se eu pego o hipertenso clássico, aquele muito yang, que já está com muito calor, eu tenho que tomar cuidado. Então, na medicina chinesa, isso é uma coisa apaixonante, né? Quando a gente entra no mundo da medicina chinesa, não existe o absoluto, né? O certo ou o errado absoluto. Eu tenho que saber avaliar o paciente. Se você não tem tanta confiança de avaliar se esse paciente está com uma condição de excesso verdadeiro, um excesso falso, o que está acontecendo, qual é o meridiano com problema, procurem ervas que não vão ter esse risco, né? Então, se você quer, por exemplo, um efeito anti-inflamatório, não tem só o gengibre, tem outras ervas que podem ajudar, ou então faz o uso do gengibre, igual o Odilon falou, num uso externo, faz um emplastro e coloca na região, se é isso que você quer. Se você quer o efeito de aquecer, usa uma outra planta que não tem esse efeito estimulante tão forte, né, que vai trazer o aquecimento. Você quer, por exemplo, um aquecimento para a parte respiratória, mas não quer esse efeito que possa ter do gengibre, o anis estrelado é uma planta que tem energia morna e não traz esse efeito. Então, você pode utilizar o anis estrelado no local, em substituição. Então, sempre tem essas possibilidades. Se você não tem confiança, sempre tem uma erva que pode se substituir com segurança, tá bom? Muito bem, então, aí agora, Odilon, pode dar algumas dicas de cultivo? Vamos lá. Então, assim, primeira coisa, a questão do cultivo é ter a procedência da planta, né? Saber que aquela planta, hortelã-pimenta, existe algumas particularidades que de outras hortelãs que é bem parecido com ela, que vai ter um outro efeito, né? A hortelã japonesa, por exemplo, é utilizada para verminose. Então, primeiro é conhecer a planta, tá certo? Então, dicas de que você pode fazer. Chá, né? O chá, pessoal, é importante a gente lembrar aqui, que eu estava conversando com o Bruno, porque muita gente gosta de fazer o chá fervendo a folha junto com a água, né? Se a folha for fresca, uma folha mais fina, como a da hortelã, por exemplo, você ferve a água e derrama a água sobre a flor e abafa lá. Se for no caso do gengibre, o gengibre já é mais grosso, então você deixa ferver. O pau de canela já é bem mais grosso, bem mais duro, então você deixa ferver por mais tempo, até 10 minutos, tá bom? Você pode botar também a canela no escalda-pés. Sabe uma situação legal para o escalda-pés? Geralmente para enxaqueca. Você está com a parte da cabeça muito quente, muito yang. Então você aquece embaixo. Aí você troca a polaridade. Aí esse excesso que está na cabeça vai para os pés. Resumindo o processo. Você pode pegar, por exemplo, em problemas respiratórios, né? Essa época de inverno aparece mofo, aparece aquela corizazinha. Você pode pegar a folha de louro e queimar, certo? Vai fazer uma fumigação com a folha, acende a folha de louro, como se fosse um incenso. Aquela fumaça abre as vias respiratórias, tá bom? Outro também para a questão respiratória, já que a gente está no frio, né? Sálvia. Você pega as folhas da sálvia, faz uma infusão dela e vai fazer uma cabaninha. Pega um pano, uma toalha e bota a cabeça ali na bacia para inalar
Eucalipto também é excelente para essa situação. Fazer um banho de eucalipto, tá certo? Faz uma trouxinha com as folhas de eucalipto, coloca no guarda-roupa, coloca na casa. Utilizem bastante, pessoal, a parte de aromaterapia, tá certo? A questão do cheiro das ervas também é muito importante. É outra coisa, lambedor, um lambedorzinho fácil, né, Bruno? Com mel. Você vai fazer um chá de orégano. Chá de orégano para a imunidade, ele melhora essa questão da imunidade também interna. Você vai fazer um chá da folha de orégano, chá bem concentrado, e vai colocar 50% do chá, 50% de mel, tá bom? Isso o chá ainda quente. Aqui a gente chama de xarope. Pronto. Xarope, lambedor. Aqui é mais lambedor, né? Sabe o lambedor que o pessoal faz aqui é com açúcar. Queima o açúcar, faz aquele mel de açúcar, né? Tá certo? Mas o ideal seria o mel de abelha, tá bom? O mel tem um sabor doce, o doce ele é tônico, né? Tônico de ti, tônico de chouê. Então tem essa outra... O doce ele conduz para a absorção do estômago, né? Exatamente. Ele favorece a energia do estômago, favorecendo a absorção. Beleza? Mais algum aí, Bruno? Gente, olha, deixa eu cortar um pouquinho vocês, né? Nós estamos nos minutos finais aqui do nosso programa Live Ensina de hoje. Lembrando vocês que quinta-feira, então, que vem, a gente vai estar de novo aqui e que a gente vai estar dando durante essa temporada, numa nova temporada, a gente vai voltar com Fito, sim, mas lembrando que também em novembro, final de outubro, início de novembro, nós estaremos com o Congresso da ABA, o Congresso Nacional de 2020, na cidade de Recife, tá? Então, mas a gente vai falando isso nas demais lives, então não perca as outras aí que a gente vai estar dando mais informações. Bruno, 2 minutos. Tá. Tem algum tema, alguma pergunta aí que você quer que... Não, pode continuar na questão do cultivo de plantas, que eu acho que é pertinente. Tem bastante pergunta, mas vamos lá. Uma dica é assim, né? Você tem que ver qual é a sua condição de cultivar a planta, se você quiser ter ela em casa. Existe planta que precisa de muita água, existe planta que precisa de pouca água, muito sol, pouco sol, e assim por diante. Terras mais arenosas, terras mais vermelhas, muito adubada, pouco adubada e assim por diante. Essa característica da planta já traz um pouco do que ela faz. Então, se você tem uma planta que é muito resistente ao calor, muito provavelmente ela vai saber lidar melhor com o calor num problema de calor, né? Se você tem uma planta que ela fica lá dentro da terra, uma raiz, normalmente ela vai nutrir a energia yin, ela vai ter um efeito tônico, porque ela vem da terra, né? Ela vive lá dentro. Então, você precisa primeiro estudar isso e ver se tem condições. Se você mora num apartamento, dá para você cultivar algumas plantas em floreiras, né? Se você tem um quintal, dá para você cultivar plantas que ficam embaixo da terra e assim por diante. Então, é importante estudar como que a planta pode crescer. E, hoje em dia, está crescendo muito o fornecimento de alimentos orgânicos. Então, pegam pessoas com sítios, produzem várias plantas, inclusive algumas coisas que podem ser medicinais. Salsinha, cebolinha, hortelã, manjericão, cravo, tudo isso é produzido fácil e você tem acesso. Às vezes você não precisa produzir em casa, mas como o John Long falou, você tem uma segurança da origem, né? Isso. Odilon, suas palavras finais, já agradecendo a sua participação, lembrando que muito mais do que vocês viram, um pouquinho aqui, tem nas nossas aulas, né, Odilon? Aqui foi só aquele aperitivo do que rola nas nossas aulas, né? Então, primeiramente, queria agradecer a você, Ricardo, né, brilhantemente apresentando a ABA Ensina, né? Parabenizar toda a direção da ABA, do Dr. Evaldo, né, aqui o meu coordenador, Nilson Leite, parabenizar todos os professores da ABA, que estão sempre solícitos aos seus alunos, né? Que a gente tem uma marca legal na ABA de encantar os alunos. Então, você vê a fala de um aluno que é da ABA, ele brilha os olhos quando ele fala de onde ele estuda, né? Então, assim, por conta desses professores que encantam, assim como eu fui encantado quando fui aluno da ABA, hoje eu tento encantar meus alunos, levando sempre o melhor de mim, o melhor do conhecimento. E uma coisa que eu queria deixar aqui para a gente, né, nessa época de pandemia, né, graças a Deus aqui no Ceará já está melhorando, a gente já está abrindo algumas possibilidades aí, né, a gente está vendo essa luz no fim do túnel. E assim, a gente que é terapeuta, a gente que é acupunturista, a gente é um canal de energia, né? Então a gente tem que estar sempre limpo para passar essa energia melhor para o nosso paciente, tá bom? Então sempre meditem. Então, façam sempre meditação. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Obrigado, Odilon. Bruno, suas palavras finais também, rapidinho, para te encerrar, que o Instagram está cortando. Beleza. Eu queria agradecer também a oportunidade, agradecer o Ricardo brilhantemente apresentando, a parceria aí com o professor Odilon também, um bate-papo muito agradável. E também um abraço para todos os coordenadores. Conheçam o curso da ABA.
É um curso que vai mudar a vida de vocês, para quem tem interesse em fazer. Essa resposta dos alunos realmente é muito importante. Nós dois, né, fomos alunos da AB, estamos aqui hoje representando. Então, isso é muito legal. Tá todo mundo convidado para conhecer e um abraço para todos. Pessoal, olha, não temos mais tempo. Obrigado por todas as perguntas e participações. Manda para os professores Odilon e Bruno também as suas perguntas. Semana que vem estamos de volta aqui. Um abraço a todos. Até semana que vem e tchau.